E aí, vamos dar uma de detetive filosófico hoje? A gente vai investigar as origens de uma ideia que, olha, é super poderosa. Pensa nisso como um verdadeiro caso, onde a gente vai seguir as pistas que levaram ao nascimento do irracionalismo moderno. Ok, vamos começar por aqui. Quando se ouve a palavra irracionalismo, o que vem à mente? Geralmente, a gente pensa em algo meio ilógico, um pensamento todo bagunçado, né? Mas e se não for só um acidente? E se for algo construído de propósito? Essa é a tese central da nossa investigação, toda baseada na análise do Lucas. Ele defende que o irracionalismo não é um simples fracasso da razão. Não, não. É uma reação filosófica deliberada, criada no momento bem específico da história. É aqui que o nosso caso de detetive começa a esquentar de verdade. Para entender o motivo por trás disso tudo, a gente precisa ir até a cena do crime filosófico. Vamos voltar lá para o final do século XVIII e comecinho do XIX. Uma época assim de mudança total. Pensa só nesse cenário. A Revolução Francesa quebrando todas as estruturas, a Revolução Industrial mudando a vida de todo mundo e, ao mesmo tempo, uma explosão de descobertas científicas. De repente, o mundo não parecia mais aquele lugar estável, previsível, virou um turbilhão de mudanças e contradições. E o ponto interessante aqui é que isso criou uma crise. A filosofia da época, com aquela visão de universo todo ordenadinho, estático, simplesmente não dava mais conta de explicar essa realidade nova, cheia de reviravoltas. Era preciso, urgentemente, uma nova ferramenta para pensar. E foi bem nesse momento de virada que a filosofia se viu diante de uma escolha, uma verdadeira bifurcação no caminho. Existiam basicamente duas rotas possíveis para responder a essa crise toda. O primeiro caminho era o mais ambicioso. Era uma tentativa de, digamos, dar um upgrade no software da razão. Filósofos como Hegel foram por aí, tentando desenvolver a dialética, uma forma de lógica que não via contradição como um erro, mas sim como o próprio motor da mudança e da história. Já o segundo caminho foi um recuo. Em vez de turbinar a razão para encarar os novos desafios, o irracionalismo pegou as limitações da lógica antiga e transformou na limitação de todo o conhecimento. Basicamente, declarou que a própria realidade era irracional e, pronto, o problema não tinha solução. Então, quem foi a figura central que tomou essa decisão? Quem, conscientemente, escolheu esse segundo caminho e deu o pontapé inicial para o irracionalismo moderno? O nosso principal suspeito é Friedrich Schelling, um filósofo jovem, super brilhante, que quando se viu diante da necessidade de uma nova lógica, preferiu dar as costas para a razão e propor um jeito completamente diferente de conhecer as coisas. A grande sacada do Schelling foi a tal da intuição intelectual. Ele apresentou isso como um jeito de acessar a verdade diretamente, sem precisar de prova, de argumento, de lógica. Era uma forma de conhecimento que não dava para ensinar ou debater. Era tipo um dom que só alguns tinham. Essa citação aí é a prova do crime, praticamente uma confissão. O próprio Schelling deixa claro que está abandonando as ferramentas da razão. Ele não está nem tentando rebater argumentos lógicos, ele está declarando que eles são irrelevantes para chegar ao conhecimento verdadeiro. Agora que a gente já identificou o método, precisamos entender o motivo. Por que criar uma filosofia que, de propósito, se afasta da prova e do debate público? A resposta revela as consequências políticas e sociais dessa escolha. Então, o ponto crucial é este. Se a verdade só pode ser acessada por uma intuição especial que não pode ser ensinada, o que acontece? Isso cria uma elite de pensadores, uma aristocracia de gênios. A verdade deixa de ser algo que todo mundo pode buscar pela razão e vira propriedade de uns poucos escolhidos. É um ataque direto à ideia iluminista de que a razão é universal e democrática. E o motivo não fica nem um pouco escondido. O próprio Schelling declara abertamente com essa frase em latim que significa odeio a multidão profana e a mantenho afastada. Ele via a filosofia dele como uma muralha contra as ideias democráticas que estavam se espalhando pela Europa. A intenção era explicitamente elitista e antidemocrática. Vamos então para a conclusão do nosso caso, juntando todas as evidências para entender o fechamento que o Lucas dá sobre o papel dessa filosofia. O veredito é que o irracionalismo moderno não foi um desenvolvimento filosófico abstrato. Segundo a análise do Lukács, foi uma arma ideológica, forjada no calor da luta de classes pós-Revolução Francesa. Foi uma reação aristocrática contra o avanço da razão democrática e do progresso social. A análise do Lucas acaba sendo um grande alerta. Se o irracionalismo nasceu como uma arma, que outras ideias, hoje, podem estar disfarçando uma agenda?
se apresentando como verdades absolutas, quando na verdade são armas nas batalhas ideológicas do nosso tempo? Fica aí a reflexão.